Olá pessoas, bem-vindos a Carvinas, eu sou a Rá. E como é início de mês, você já... A iludida que achava que esse vídeo ia sair no começo de dezembro, né? Gravei esse vídeo dia 30 de novembro pra sair na segunda-feira, 2 de dezembro, e cá estamos nós, agora quase no final do mês, quase no final do ano, com esse vídeo saindo. Porque a saúde mental da pessoa não estava presente no começo do mês. E é isso. Segue o vídeo. Vocês já sabem que esse vídeo a gente vai fazer a recapitulação de todas as minhas leituras do mês anterior. Sendo esse mês de dezembro, então a gente vai falar das leituras de novembro. Caso você seja novo aqui no canal, todo esse mês eu faço um vídeo de recapitulação das leituras do mês anterior e depois faço um vídeo com a lista dos livros que eu pretendo ler naquele mês, certo? Então, se você assistiu o vídeo com as minhas metas de leitura de novembro, você sabe quais os livros que eu pretendia ler e tal. Mas a gente vai fazer a recapitulação deles agora e eu vou dizer quais eu consegui ler ou não. Esse eu acho que foi o mês que eu mais fui fiel à minha TBR. De todos os livros que eu li, só um deles não estava na minha TBR, tá certo? Porém, eu não consegui ler todos os livros que estavam nessa lista. Então, o primeiro livro que está nessa lista é um que eu já tinha começado no mês anterior e que eu sim terminei, que foi O Retrato de Dorian Gray, tá certo? De Oscar Wilde. E foi bem interessante reler Dorian Gray depois de adulta, e especialmente ler pela primeira vez em inglês, tá? Eu pude ver a história com os outros olhos, tipo, eu conheço mais agora da história de Oscar Wilde, da importância dessa obra para a cultura queer e tal. Então, foi, assim, muito legal essa releitura. Eu pude apreciar a obra com outros olhos e gosto muito mais desse livro agora, depois de ter relido como adulta, tá certo? Que quando eu li quando adolescente. As nuances dele são perdidas numa mente jovem ainda, infelizmente, tá certo? Você não conhece o contexto histórico, tudo isso. Então, se você tá afim de reler um clássico, um livro clássico, eu recomendo que você primeiro faça um estudo do contexto histórico no qual aquela obra foi escrita, por quem aquela obra foi escrita, para você pegar melhor as nuances do livro, tá? E o mesmo pode ser dito por outro livro que eu li esse mês, que também foi um clássico, que também foi uma releitura, primeira vez fazendo a releitura desse livro em inglês, que foi Frankenstein, de Dona Mary Shelley, tá certo? O primeiro livro de ficção científica da história. E quando eu li Frankenstein, tipo, eu devia ter uns 13, 14 anos e tal, eu, assim, gostei da história, mas eu achei ela cansativa, achei ela chata pelas descrições super floreadas que a gente tinha, que é uma coisa extremamente da época do século XVIII, tá certo? O livro do século XVIII tem essa descrição super floreada. E é uma coisa que, quando adolescente, eu não curti tanto. Não sei se pela parte do tanto floreamento, quanto pela parte dele ter sido uma tradução. Mas nessa releitura eu gostei muito mais desse livro. E é engraçado porque, tipo, eu não lembrava quase nada do livro. Tudo que eu lembrava de Frankenstein era coisas das versões cinematográficas. Foi basicamente como se eu tivesse lido o livro pela primeira vez, porque, tipo, muitos detalhes que são específicos do livro, que nunca foram adaptados, assim, pelo menos não para os filmes que eu vi, eu não lembrava. E eu gostei muito disso, tipo, de ver, tipo, que muitos dos conceitos que eu tenho sobre Frankenstein e sobre a criatura vieram do cinema, não tem nada a ver com o livro, sabe? É bem legal. E, assim, Victor Frankenstein, que ele não é doutor, ele não é doutor de PN, tá certo? Porque aquele homem não tem o doutorado, ele mal terminou a faculdade. Ver o quão a gente bota ele num pedestal, mas ele era só um jovenzinho rico de 20 e poucos anos que se achava predestinado a descobrir alguma coisa, que achava que ele fazer o que ele fez era correto e depois simplesmente fugiu com medo da própria criação e deixou que tudo aquilo acontecesse pela irresponsabilidade dele. É assim, é fascinante, porque a gente bota Victor Frankenstein no pedestal hoje em dia na mídia e ele é só um menino mimado que se acha melhor que os outros, tipo, é fascinante rever esse livro com adulta e, tipo, tendo conhecimento de Frankenstein da mídia, sabe? A criatura, eu passei a gostar bem mais dela, inclusive relendo o livro, que pra mim a criatura é um dos personagens literários mais injustiçados no cinema, tá certo? Porque apesar de toda a sua deformidade, toda a sua monstruosidade, aspas, ele é um ser que só procura comunidade, que só procura pertencer a algo, a alguém, sabe? E toda a monstruosidade dele é fruto do que ele passou na mão da humanidade. E nos filmes, muitas vezes ele é retratado só simples como um monstro que não tem inteligência, que não é nada, quando ele é inteligentíssimo, ele é fascinante.
E essa releitura me fez ter esperança de que essa nova adaptação de Frankenstein, que Guillermo del Toro está dirigindo, seja uma adaptação mais fiel ao livro, que a gente tenha a criatura realmente sendo inteligente, sendo até manipuladora um pouco, eu diria, tá certo? E mostrando também a fragilidade dele, de como ele sofreu na mão da humanidade e tal, e como isso moldou a personalidade dele. Eu quero ver mais esse lado, em vez de explorar tanto o lado de Frankenstein, de Victor Frankenstein, que é o lado que normalmente é mais explorado nas adaptações de Frankenstein, tá certo? Eu quero ver mais o lado da criatura nessa adaptação de Del Toro, então... E falando em releitura, teve uma outra releitura esse mês, que foi Yellow Face, ou A Impostora, como ficou o título no Brasil, de F.R. Kuang, tá? Essa aqui foi a releitura que eu fiz, porque eu li esse livro ano passado, quando ele saiu aqui na gringa. Esse ano ele saiu aí no Brasil. E eu queria reler ele para poder trazer uma resenha dele para vocês, tá? E esse livro, assim, é sensacional. Foi o primeiro livro da Kuang que eu li. Eu acho ele uma obra incrível, uma sátira ao universo editorial sensacional, é maravilhoso, tipo, tem umas coisas assim, ele claramente é focado mais no universo americano, tá certo? Porque é o universo que a Kuang conhece, tipo, é de onde ela vem, mas tem muita coisa assim que você consegue aplicar a sátira ao Brasil e é chef's kiss, tá certo? Então, em breve, resenha de Yellowface aqui pra vocês nesse canal. Podem aguardar. E continuando a minha TBR, temos mais 4 livros que eu li esse mês, tá certo? 3 deles estavam na minha lista de meta de leituras desse mês. Um não estava. Todos os 4 eu peguei na biblioteca, tá? O primeiro deles é a Magical Girl Retires, da Park Seo-leon. Eu não sei como pronunciar coreano, peço desculpas. Esse livro foi um livro que eu peguei simples e totalmente por causa da capa dele. A capa dele é bonita, ele fala de Magical Girls. Eu quis. E nesse livro a gente segue uma mulher de 30 anos que tá no fundo do poço. Tipo, a vida dela tá acabada, ela não consegue emprego. Ela mora num apartamento de subsolo horrível, tal, que quando chove enche. Ela perdeu o avô dela, que era a única família que ela tinha um ano atrás. Ela não tem perspectiva de vida nenhuma, tipo, não tem nada pra ela se agarrar. Ela tá literalmente no fundo do poço, ou no topo da ponte, né? Como é essa história? Quando ela descobre que, na verdade, ela é destinada para ser uma garota mágica. Porque nesse universo do livro, garotas mágicas existem há anos, tal, e existem no mundo todo, então, do nada, qualquer mulher, basicamente, não independente da idade, às vezes se transforma na garota mágica. E ela descobre que ela tá destinada a ser uma garota mágica e tal, quando a garota mágica do tempo encontra ela. Não, quando a garota mágica da ciência, não. É uma garota mágica que tem poderes de prever o futuro, tá certo? Ela tem poder de prever o futuro, esqueci agora exatamente qual é o título dela. Encontra a nossa protagonista e diz a ela que ela tem um destino de ser uma garota mágica. Então a gente passa pela jornada dela tentando aprender quais são os poderes dela, tentando descobrir qual é o destino dela nesse mundo e tal. E ao mesmo tempo lidando com a extrema depressão que ela tá sofrendo. A depressão, o sentimento de inferioridade que ela tem e tal. É uma leitura bem interessante, o livro não era nada do que eu esperava, tá certo? Mas que eu gostei muito. Eu dei 3.5 estrelas pra esse livro, tá? Porque eu acho que ele podia ter se aprofundado mais em alguns pontos, mas é uma história, assim, que eu achei sensacional e que é a cara das mulheres millennial. Tá certo? Eu me identifiquei muito com a protagonista porque a vivência dela é muito a vivência da mulher millennial, então... Se você é uma tia velha millennial como eu, você vai gostar desse livro, provavelmente. Depois dele, outro livro que eu peguei na biblioteca que eu li foi O Lugar Feliz, ou Happy Place, da Emily Henry, que é mais um dos livros da Emily Henry, que eu tava lá na fila de espera há 200 meses na biblioteca. Finalmente peguei, finalmente li. Gostei, inclusive, se tornou o meu favorito da Emily Henry, tá? Lugar Feliz acabou virando meu favorito. Tirando o posto de Funny Story, que nem te conto no Brasil, nem te conto. Nesse livro a gente segue um casal de namorados que eles se conheceram na faculdade e tal, estavam namorando anos, estavam noivos, só que do nada eles terminaram o relacionamento por mensagem de celular e não contaram pra ninguém, não informaram os amigos, nada disso. E eles têm a tradição de tirar férias
todo verão com os amigos na casa de veraneio do pai de uma das amigas do grupo. E eles têm que fingir que estão ainda juntos para não estragar as férias do resto dos amigos. E daí muita confusão acontece, né? Eu gostei muito, eu achei que foi assim, um livro que teve uma visão super adulta, super madura sobre relacionamentos. E pelo fato que é um casal que já tem um relacionamento, já tem uma história, eles não estão se conhecendo, se apaixonando do nada no verão. Eu achei assim, a história muito mais interessante, tá certo? A história meio que passa no presente e ao mesmo tempo a gente vai tendo alguns flashbacks do que aconteceu no passado, de como eles se conheceram, de como começou o relacionamento e tal. É bem legal. Eu gostei muito dos personagens, achei as personagens muito bem construídas. E depois dele eu li outro livro, de Dona Emily Henrique, que era o que não estava na minha TBR, mas ele chegou nas minhas mãos antes do previsto, então li também, que foi o De Férias com Você, tá? Que nesse a gente segue um casal de amigos, que eles são amigos desde a época da faculdade, eles são melhores amigos, porém eles são super diferentes. Ela tem sonhos de viajar o mundo e tal, e ele é um cara caseiro que é professor de história e não liga muito pra planos mirabolantes como ela, mas eles são melhores amigos e também tiram férias todo ano, no verão, tal, tipo, eles têm essa tradição desde a faculdade, só que faz 2 anos que eles meio que brigaram e não se falam direito, e numa tentativa desesperada de reatar essa amizade, nossa protagonista, cujo nome eu esqueci, chama o amigo pra tirar férias novamente e tal, só que dessa vez umas férias diferentes, mais pé no chão, com um orçamento mais reduzido, tá certo? Que causa várias confusões. E eu achei a história muito fofa. Eu adoro histórias de amigos para namoradinhos, amigos para amantes e tal, então foi muito fofinha. E se tornou o meu segundo livro favorito da Emily Henry, novamente desbancando Nem Te Conto. Então, meu top 3 de Emily Henry atualmente é Lugar Feliz, De Férias com Você e Nem Te Conto. São os meus 3 favoritos dela, tá? E é legal que a gente vê, lendo os livros, que todos eles existem no mesmo universo, porque tem pequenos easter eggs dos outros livros perdidos no meio desse daí. Foi bem engraçado. Eu acho que o único livro dela desse universo de comédias românticas que tá faltando eu ler é o Book Lovers, que eu acho que no Brasil chama Loucos por Livros, que esse daqui eu ainda tô na fila de espera, então vai demorar um tiquinho. Mas depois de Emily Henry, tá certo? Saindo da comédia romântica, eu fui pro romance de fantasia, ou pra romantasia, como vocês preferem chamar, que foi Aprendiz do Vilão, de Hannah Nicole Meyer, tá certo? Que é a continuação de Assistente do Vilão, que eu li ano passado, se não me engano, foi no começo desse ano. Eu acho que foi ano passado, que foi logo quando ele saiu que eu li. E eu adorei essa continuação, tá certo? Eu adorei continuar vendo a história do vilão e da nossa assistente, que se tornou aprendiz agora, que eu esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome de todos os personagens desse mês, tipo, não lembro o nome de seu ninguém, aparentemente, tirando os personagens de Dorian Gray e de Frankenstein. Não lembro o nome de ninguém, tá horrível aqui, viu, a cabeça? Mas também esse mês foi tenso. Mas eu gostei muito, eu gostei de ver a evolução deles como personagens, com esse banho-maria deles começando finalmente a pegar, assim, um ponto, sabe? Começando a borbulhar um pouco. Foi legal, eu gostei. A história tá ficando um pouco complicada demais, eu diria. Porque eu sinto como se a autora tivesse criado um universo um pouco grande demais para o que ela tá tentando explicar. Então eu fiquei meio perdida com algumas cenas, tipo, tem um gênio de repente do nada e você fica, what? Teve alguns momentos ali que eu fiquei meio o meme do John Travolta, tipo, o que é que tá acontecendo, né? Mas ainda assim gostei muito do livro, estou ansiosa para o terceiro livro, tá certo? Porque eu acho que vai ser uma quintologia essa série, se eu não me engano. Quero ver o que é que vai acontecer, os desdobramentos que vão ter das decisões tomadas nesse livro, porque aconteceu coisa, o final inclusive foi menino, não tava esperando o final, tipo, foi mais ação do que eu esperava pro final desse livro, tá certo? Então esses foram os 7 livros que eu li esse mês. Eu li 7 livros esse mês só? Só 7 livros. Tava contando aqui pra conferir. Mas também teve livros que eu comecei, mas não consegui terminar ainda em novembro. Então tem 2 livros, 3 livros da minha TBR que eu comecei e não consegui terminar. O primeiro deles é a adaptação de Frankenstein, de Junji Ito. Assim, teoricamente, eu terminei a adaptação de Frankenstein, foi tipo, a última coisa que eu li em novembro. Porém, o livro não tem só Frankenstein. Frankenstein é só essa parte aqui do livro. O resto aqui a gente tem outras histórias, que ainda tem essas short stories, esses contos de quadrinhos para eu terminar essa coleção de
de Junjito, porque o nome é Frankenstein, mas é uma story collection, então tem mais coisa aqui. E, além dele, eu também comecei o Mix 7, ou Mix 7, como se chama, do Edward Ashton. Porém, não terminei ainda. Eu tô, acho que 30% do livro. Não, 10% só. Não foi nem 30%, foi 10%. Eu comecei, tipo... Mas foi porque eu não tô conseguindo concentrar direito pra ouvir audiobook quando eu tô trabalhando, porque, assim, as coisas estão pesadas no trabalho. Então, o tempo que eu tinha de ouvir audiobook foi-se embora. Não existe mais, então não deu. E o outro livro que eu comecei, mas ainda não terminei, e vou terminar agora esse mês, é o Olhos de Pixel, do Lucas Mota, tá certo? Eu tô no capítulo 3, também ainda tô bem no comecinho dele. Mas eu já fiquei bem interessada, assim, no pouco que eu vi, já pegou a pulga, assim, atrás da orelha. Eu estou curiosa pra ver o resto, tá certo? Então, em breve, assim que eu terminar ele, vai ter resenha aqui no canal, então pode esperar já. Foi um mês, assim, bem médio de leituras, porque eu não tava conseguindo me concentrar nas leituras, mas um mês com leituras muito boas, tá certo? Dos 7 livros que eu li, não teve nenhum que eu não gostei, nenhum que me deixou na mão, que eu tô muito feliz com isso. E o melhor livro do mês pra mim foi Lugar Feliz, da Emily Henry, mas porque eu não considero releituras para melhor livro do mês, se não teria sido Yellowface, tá certo? A melhor leitura do mês. Se eu considerasse releituras, como eu não considero releituras, eu só considero livros que eu tô lendo pela primeira vez, Emily Henry com Lugar Feliz foi a melhor leitura desse mês de novembro. E depois desse vídeo confuso, tal, porque minha cabeça ainda não está no lugar, tentando explicar, eu quero saber de vocês, o que é que vocês leram em novembro, qual o livro favorito de vocês de novembro, me conta aqui nos comentários, tá certo? Vamos trocar figurinhas sobre leituras. E se preparem que o próximo vídeo aqui no canal vai ser o vídeo que eu quero ler em dezembro. Quais são as minhas leituras para esse mês de Natal? Já deixo uma dica, não tem nada natalino, tá certo? Pelo menos, né? Não tenho nenhum livro natalino para ler esse mês. Pelo menos não oficialmente. Vai que eu boto um no meio, mas por enquanto não. Mas é isso, pessoas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, tá certo? Sua curtida. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram e no Threads para ficar por dentro dos bastidores do canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!